Fala galera do Meteoro, começando mais um Meteoro Repórter. Hoje a gente vai falar sobre o polêmico e com a melhor fio no Blue Sky que eu vi, com o Ora Thiago, sobre o PL do streaming. Ele gravou um vídeo muito interessante no canal dele, o Ora Thiago. Também fez uma entrevista com o Brasil de Fato. E a gente vai falar tanto do vídeo do Thiago quanto o texto mesmo do projeto de lei. Quem está comemorando, vamos falar um pouquinho também sobre o mercado, tanto o mercado brasileiro quanto o mercado internacional, essa formação de oligopólios e um pouco como está a situação do audiovisual e por que os cineastas independentes estão apavorados com esse PL. Depois da vinheta, vamos lá. Thiago, prazerzão te convidar aqui para o Meteoro Brasil, depois, principalmente daquela palestra na Casper Libero, que foi bacana a gente conversando um pouco a respeito de política, cultura pop. E te perguntar, Thiago, temos alguma chance de reverter esse PL do streaming para favorecer de fato os produtores independentes? Seja muito bem-vindo aqui ao Meteoro Brasil, meu querido. Pedro, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por, enfim, disponibilizar esse tempo aí para conversar comigo. A gente está num momento meio difícil, bem crítico em relação ao audiovisual brasileiro. E a gente, digo a gente, assim, mas as entidades do audiovisual, o cinema independente, as produtoras independentes estão bastante apreensivas com esse PL. Não só o setor independente, mas existe uma preocupação sobre esse PL que é até maior do que o cinema em si e do que o audiovisual em si, que eu acho que tem a ver com o que a gente tem discutido hoje dentro da comunicação política progressista, que é a ideia de soberania nacional, principalmente. Essa ideia da soberania da economia brasileira. A gente está falando de um setor que movimenta numa média de 600 mil postos de trabalho no Brasil, né, que é o setor do audiovisual brasileiro, e um setor que não é tratado como um setor econômico importante, que movimenta dinheiro, que gera emprego, que gera renda para muitas famílias no Brasil. Existe essa impressão superficial por parte de muitos setores da sociedade brasileira, inclusive setores ligados à esquerda, né, que ainda falam sobre a ideia do audiovisual como algo que está ligado a uma pequena burguesia, que está ligado a uma elite cultural, e na verdade a gente está falando de pessoas profissionais, de trabalhadores, que em sua maioria ganham 2 a 3 salários mínimos, que são pejotizados, que trabalham muitas vezes 14, 15 horas por dia, pessoas que trabalham em escala 6x1 ou até em escala 7x0. A gente está falando de pessoas que são diversas, que estão no país inteiro e que olham com muita desconfiança para esse PL, um PL que está circulando há muito tempo e que estava idas e vindas de negociação, e que esse último relatório foi praticamente escrito meio que da noite para o dia, ignorando demandas muito básicas do setor, ignorando demandas muito básicas dos trabalhadores do audiovisual brasileiro, né? Não só ignorando, como, em alguma medida, até atacando esse setor, né? Esse PL tem sido visto por muitas categorias profissionais do audiovisual como um grande retrocesso de tudo que se construiu no audiovisual brasileiro nos últimos 25 anos. A questão da tributação, a questão do fomento, a questão da cota de tela e uma série de outros detalhes que a gente pode elaborar mais aqui nessa conversa. Por exemplo, Thiago, você fez no seu vídeo um bom apanhado. Você fala, a gente fala carinhosamente, a Sofia Labanca também fala dos estragos unidos, né? A concentração das empresas, né? Você cita o caso da CBS, e eu tô vendo aqui até na Folha de São Paulo, a gente tem uma polêmica que, assim, esse PL com autoria, a relatoria, na verdade, do Dr. Luizinho do PP, ele está sendo apoiado, por exemplo, por uma empresária grande que é a Paula Lavigne, que não representa o setor do audiovisual. Então, vamos ser sinceros aqui, com todo respeito à Paula, ao Caetano, não estou entrando no mérito da pessoa, não é um ataque à pessoa, mas assim, é totalmente diferente ela que trabalha com grandes produções e um cara que está vendendo uma obra dele para Netflix. E essa é uma questão bastante crucial. Existe disputa dentro do setor audiovisual
O setor audiovisual, ele é grande, envolve muitas pessoas e ele é heterogêneo, e existem disputas dentro do setor, disputas de poder mesmo, porque a gente tem algumas das as maiores produtoras de audiovisual do Brasil, são pouquíssimas, e elas são concentradas aqui em Rio e São Paulo. São são produtoras grandes que majoritariamente licenciam produtos audiovisuais, séries e filmes para plataformas de streaming. Então, algumas muito ligadas ao Grupo Globo, né? O maior streaming que a gente tem no Brasil é o Globoplay, né? Algumas ligadas ao Grupo Globo, mas também algumas que prestam o serviço, que licenciam produtos para outras plataformas de streaming também, as plataformas de streaming estrangeiras. E vamos ver como que a gente explica isso do começo. A gente tem um projeto hoje, a gente tem as plataformas de streaming estrangeiras, elas chegaram no Brasil, né, na última década, vamos dizer assim, e o streaming se fortaleceu muito nos últimos anos, ao mesmo tempo em que as políticas públicas para o audiovisual brasileiro foram sendo esvaziadas no contexto do governo Temer e governo Bolsonaro. Então a gente vai ter esse cenário onde a extinção do Ministério da Cultura, o cancelamento de editais, o abandono das cotas de tela ali no contexto do governo Bolsonaro. A gente vai ter uma série de políticas de sucateamento do audiovisual brasileiro. O audiovisual brasileiro, tudo que se construiu no audiovisual brasileiro, desde a criação da Ancine, ou seja, desde os anos 2000, né, quando a gente tem esse pós-retomada, quando o audiovisual brasileiro está se recuperando no final dos anos 90, a gente tem a criação da Ancine e do Fundo Setorial de Audiovisual, e uma série de políticas, né, essa coisa dos editais, das chamadas, dos editais, das leis de incentivo, são políticas relativamente recentes que foram formuladas para fomentar o cinema independente. Então, o cinema que não está ligado aos grandes veículos, que não está ligado às grandes produtoras, o cinema independente. E essas políticas foram formuladas para, entre muitas outras coisas, descentralizar a produção de cinema no Brasil. Então, a partir dessas políticas, a gente vai ter maiores possibilidades de se produzir um cinema pernambucano, por exemplo, de se produzir um cinema no Pará, por exemplo, de se produzir um cinema audiovisual no Brasil, não só no eixo Rio-São Paulo. Então, essas políticas, elas foram formuladas, e isso, por muito tempo, foi um consenso dentro do audiovisual brasileiro, de que a política pública para o audiovisual brasileiro, ela existe para fomentar o cinema independente, porque são essas pessoas, são esses setores que realmente precisam de política pública. Então, a gente vai ter a criação da Ancine nos anos 2000, e a gente vai ter em 2011 a Lei da TV Paga. E a Lei da TV Paga, ela é fundamental nesse processo todo, porque a partir dessa Lei da TV Paga, a gente vai ter uma regulamentação desse setor, da Lei Paga, e a gente vai ter duas coisas muito importantes, duas conquistas muito importantes, que é a cota de tela na TV Paga e a contribuição da TV Paga à Condecine, que fomenta o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o que fomenta o cinema independente do Brasil. O cinema, o grande audiovisual brasileiro, o cinema experimental brasileiro, o cinema independente, o cinema diverso, o cinema que está descentralizado. E essa Condecine é um tributo, ela é um tributo que o setor... E ele é reduzido no PL, né? Ele é reduzido no PL, mas a gente vai chegar lá. Então, aqui no Brasil, a gente tem na Lei da TV Paga, as emissoras, os canais de TV Paga pagam esse tributo. Uma produtora que vai lançar um filme, um longa-metragem, paga esse tributo. Emissora de TV, a publicidade paga esse tributo. Qualquer produtora, qualquer empresa dentro do setor do audiovisual brasileiro paga essa Condecine. Essa Condecine, ela não é um imposto, ela é uma CID, ela é um tributo. Uma CID, ela é um tributo, é algo que parte da ideia de que um setor fomenta o próprio setor. Então, o setor de combustíveis no Brasil, por exemplo, tem uma CID que fomenta o setor de combustíveis. Então, a Condecine é um tributo que parte do princípio de que o setor audiovisual fomente o próprio setor. Então, a gente não está tirando dinheiro da saúde, da educação, para fazer filme. O próprio setor audiovisual contribui para o Fundo Setorial de Audiovisual para que se faça filmes. E uma grande parte dessa contribuição é através dos canais de TV a cabo. A TV a cabo ela é muito forte no Brasil ainda. Então, os canais de TV a cabo, eles contribuem com a Condecine, fomentam o cinema nacional e são espaço para que filmes nacionais, produções nacionais, sejam exibidas. Então, isso é algo que estava muito consolidado. E a Lei da TV Paga, ela foi construída, ela foi desenhada
já no contexto do digital, já onde a gente já tinha um ecossistema digital implementado já no Brasil. A gente já tinha YouTube, a gente já tinha esse contexto de internet que já estava em mente dos formuladores da lei. Anos 2000, né, Thiago? Ela abriu margem para que se legislasse incluindo o digital. Então a gente tinha essa premissa. A gente tinha essa brecha na lei, que falo brecha não no sentido negativo, é uma lei que foi formulada pensando no contexto de transformação tecnológica. Sim. E aí a gente não conseguiu enquadrar o streaming dentro da lei da TV paga. No resto do mundo, em qualquer país do mundo, onde se formulou algum tipo de regulamentação do streaming, o streaming foi enquadrado dentro do marco regulatório de mídia. O mais próximo que a gente tem disso é a lei da TV paga. O streaming não foi enquadrado por influência dessas grandes empresas que vieram chegando no Brasil justamente no momento em que se sucateou essas políticas públicas, em que o Ministério da Cultura foi extinto, em que os editais ligados ao Fundo Setorial de Audiovisual estavam sendo cancelados, atrasados e diminuídos. E elas foram conquistando muita força, veio pandemia, e elas se estabeleceram muito bem aqui no Brasil, porque o Brasil é um mercado muito grande de audiovisual, de consumo, e um mercado de trabalho. A gente tem profissionais de audiovisual, a gente tem cursos de cinema, a gente tem cursos de audiovisual. Formamos profissionais aqui no Brasil de cinema, que agora se tornam mão de obra barata para empresas estrangeiras explorarem. Sim. Num contexto onde a política pública para o audiovisual estava sucateada, e essas empresas estão aqui há 10 anos, vamos dizer assim, né, aproximadamente, sabendo, cientes de que a gente tem um marco regulatório de mídia, conscientes de que todo o setor audiovisual do Brasil tem uma série de responsabilidades e uma série de responsabilidades tributárias, inclusive, e estavam aqui, se estabeleceram aqui sem contribuir em nada, nem em cota de tela, nem em tributação, muito menos em questão trabalhista. Então, a gente vai ter um cenário de, no mínimo, concorrência desleal, porque a gente tem um setor inteiro que contribui e que dá espaço midiático para que essas obras brasileiras sejam exibidas, e chega um setor estrangeiro com muito dinheiro, né? Porque aquele esquema de startup, aquele esquema de, tipo, toma dinheiro agora, a gente vai investir no Brasil agora. Então, qualquer pessoa que trabalhava com cinema, que trabalhava com audiovisual, ou que ainda trabalha nesse contexto aí desse Brasil de terra arrasada, né, entre o governo Temer e Bolsonaro, se viu sem conseguir trabalhar, porque as políticas públicas estavam sucateadas. Chegam essas empresas com esses discursos de inovação, e agora streaming, toma aqui dinheiro, a gente vai fazer filme no Brasil. Só tem streaming, de repente, de uma hora para outra. Se você quer trabalhar com audiovisual no Brasil, só existe o streaming, sem regulação e sem tributação, sem devolver para o Brasil o que lhe cabe, né? O que cabe a qualquer empresa que trabalha no setor. E aí, quando a gente discute hoje algum tipo de formulação sobre isso, né? Porque a gente perdeu a oportunidade de enquadrar na TV, na TV paga, e agora se pensa numa lei só para o streaming, num contexto, e é isso que eu acho que é grave, que a gente precisa pensar, num contexto onde uma nova forma de assistir TV está sendo implementada, que é a TV 3.0. Então, a partir do ano que vem, que é a previsão do governo, a gente vai ter uma TV que já está integrada à internet. Com o PL, e essa é uma das grandes fragilidades desse PL, um PL que considera a plataforma de streaming como catálogo, sendo que hoje o próprio serviço de streaming já tem TV linear, o próprio serviço de streaming já tem propaganda, o próprio serviço de streaming já tem tudo que um canal de TV paga tem. Então a gente vai ter... E isso para as produções independentes é uma concorrência totalmente desleal. O PL do streaming prejudica o cinema independente. Prejudica o cinema independente por muitos motivos, e a gente pode falar ponto a ponto. O principal motivo, que é a grande pauta, né, entre o setor do audiovisual, é a contribuição para a Condecine, que é o que eu estava falando, que todo o setor contribui, e o streaming não. Hoje o streaming não paga nada. Essas empresas pagam os devidos impostos que toda empresa que opera no Brasil paga. Existe disputa sobre isso, tem ação no STF correndo aí, porque a Netflix, por exemplo, não pagou um imposto que deveria ter pago, mas enfim, é um outro assunto. Mas, dentro do setor audiovisual, o streaming não paga a Condecine. Existia uma disputa, né? O setor audiovisual demanda
né? As produtoras independentes, através dos conselhos de cinema, através do sindicato, através de uma série de cálculos aí que as associações fizeram junto com os conselhos, de que o streaming deveria pagar 12% do faturamento bruto, de que a alíquota que o streaming deveria pagar era de 12%. Na França, chega a 25%. Na França, chega a 25%. A gente coloca um asterisco aqui, porque na França, o streaming foi regulado, assim como todo lugar do mundo, o streaming foi enquadrado dentro do marco regulatório de mídia. Então, não é uma lei separada para streaming. Né? Mas, de qualquer forma, a gente tem essa alíquota aí de 25% na França. O setor, né, as produtoras independentes demandam que a contribuição para o streaming seja de 12%. Até o meio do ano, quando a relatoria do PL era ainda da Jandira Fegali, a discussão era 6%. Chegou-se... O valor que estava no projeto anterior era de 6%, mas não é só 6%, era 6% com um desconto de 60% para licenciamento. Ou seja, se uma plataforma de streaming investe em licenciamento, paga para licenciar uma obra que já existe, para colocar no catálogo, esse valor pode ser deduzido da Condecine em até 60%. É tipo uma, assim, explicando bem porcamente, uma lei Rouanet em menor escala, né? Mais ou menos. Inclusive, mais isenção fiscal, inclusive tinha esse papo, assim, na época que saiu Só que isso eu tô falando da versão de julho de 2025. Sim. Quando o projeto mudou agora, esse valor passou de 6 para 4, quer dizer, o setor pediu 12... O Luizinho fez esse favor pra gente, né? Fez esse favor, só que não é só 4, esse que é o negócio. A sacada é que não é 4, é 4 com desconto de 70. Porra. Assim, não sobra nada. Centavos de imposto? Não é nada, não sobra nada. E aí a gente vai ter... Sendo que assim, na França, na União Europeia, são esses... Não tem desconto. Na Croácia, se não me engano... eu acho que é 6, se eu não me engano, é 6, sem desconto. Então, assim, aliás, não é 6, na Croácia é tipo 2. Na Croácia é 2. E aí, ou seja, a Croácia supostamente paga menos, só que na Croácia não tem desconto. Então, na prática, a Croácia, que paga menos, paga mais, porque não tem desconto. E o desconto é muito, assim, quando saiu esse relatório, foi 70. Aí agora, com as negociações que estão rolando agora, conseguiu chegar em 60, mas 60 é muito ainda. O setor queria que fosse 12 com 70-30, no caso 30% de desconto para licenciamento, e que 70% fosse aplicado diretamente no Fundo Setorial do Audiovisual. Então, essa era a demanda do setor, né, em relação à tributação. E aí agora a gente chegou em 4, com desconto de 70 para licenciamento, mas tem uma série de outras questões aí também, tem umas mudanças, por exemplo, no que configura uma obra brasileira e o que configura uma obra independente. Desde os anos 2000, né, priorizava-se as produções independentes. Então existia uma diferenciação de o que é uma obra brasileira e o que é uma obra independente. E aí, nesse projeto, nesse PL, está se falando em obra brasileira. Por que isso é um problema? Porque a obra brasileira inclui obras de grandes produtoras, inclui obras da Globo, inclui obras de qualquer empresa que seja brasileira, inclusive empresas estrangeiras que abram um CNPJ no Brasil, ou que se associem a empresas brasileiras com o expresso objetivo de conseguir essa dedução fiscal. Então está se abrindo brecha para que o dinheiro da Condecine seja usado para financiar obras que, na prática, são estrangeiras. Porque é isso que a gente tem, essa questão do licenciamento. Basicamente jogar o nosso dinheiro fora. Da autoria e da questão do direito patrimonial. Uma série como La Casa de Papel, da Netflix, ela é espanhola, porque ela se passa na Espanha, mas ela não é patrimônio espanhol, porque o patrimônio é da Netflix. Então a gente está abrindo brecha para esse tipo de manobra, para que a gente, além dessa questão tributária, a gente tenha essa disputa autoral e patrimonial, que é uma disputa importantíssima dentro do audiovisual brasileiro e que os criadores estão passando por isso hoje em dia. Você se vê obrigado a licenciar
conduzido, vamos dizer assim, coagido a licenciar o seu filme para uma plataforma de streaming com contratos abusivos que você perde a autoria da sua obra. Você perde o patrimônio daquela obra. Tem uma série de problemas relacionados a isso, e tem esse retrocesso no sentido da gente usar esse dinheiro que é público, né, que sempre foi, né, toda a política do audiovisual brasileiro sempre foi voltada para produções independentes. De repente você cria agora a prerrogativa das produções nacionais. Então, de repente, um filme da Globo Filmes, pode ser feito com o dinheiro do Fundo Setorial de Audiovisual. Um filme de uma grande produtora estrangeira pode ser, através de vírgulas de projeto e tudo mais, de nomenclatura, pode ser entendido como uma obra brasileira, e a partir disso a gente tem uma grande dedução fiscal para essa obra. A gente tem acaba, basicamente, assim. A gente derrete uma política que foi feita para fomentar o cinema independente. A gente transforma a lei da TV paga numa lei redundante, porque você dá uma série de incentivos fiscais para que essas empresas de mídia migrem para o digital. E aí a tendência, que já é uma tendência, na verdade, sim, essa tendência da migração da TV para o digital já é uma realidade, isso já está acontecendo. As operadoras de TV paga já estão migrando para o digital. E agora você tem um grande incentivo fiscal para que essas empresas migrem para o digital, porque no momento em que elas são enquadradas como plataformas de streaming, como catálogos ou qualquer coisa nesse sentido, elas vão ter generosos benefícios fiscais, diferente das pequenas produtoras independentes, da galera que está fora dos grandes eixos, enfim, da galera que realmente é a classe trabalhadora do audiovisual brasileiro. Perde direitos, perde todos esses fomentos. Então a gente vai ter tudo se desdobra para a gente ter mais concentração de mídia, para a gente ter mais concentração de poder no eixo Rio-São Paulo, para a gente ter menos condições de se produzir audiovisual fora do eixo Rio de São Paulo, para a gente ter menos condições da gente se produzir um cinema diverso, um cinema com múltiplos sotaques, não só o cinema, né, mas uma televisão, né, porque a gente está falando no contexto da lei da TV paga perder a sua relevância, da lei do desmonte da lei da TV paga. Essa, para mim, é um dos principais problemas do PL, que a gente não está dando a devida atenção. A gente está falando sobre isso, né, sobre uma perspectiva muito rasa. Então a gente fala sobre isso, eu vejo isso nas redes, né? Tipo, será que vai aumentar a mensalidade? É uma questão de soberania, é explicitamente uma questão de soberania. Tudo isso está acontecendo no contexto em que os Estados Unidos estão taxando filme estrangeiro em 100%. É 100% a taxa agora. Donald Trump passou lá, o decreto lá, é 100% de taxa para filme estrangeiro. Tudo isso está acontecendo no contexto de tarifaço, no contexto, né, de ascensão da extrema-direita, né, de uma crescente ascensão da extrema-direita. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente falou de soberania nacional, a gente vem falando sobre soberania nacional, mas parece que quando se fala em cultura, quando se fala em audiovisual, isso é uma pauta separada. Não se fala sobre isso. Não se entende isso como parte da ideia de soberania nacional. Entende-se como uma coisa separada. Não, a gente tem problemas mais importantes para resolver. E eu não vejo isso como um problema menos importante. Pelo contrário, eu vejo isso como uma pauta que atravessa todas as pautas. Sim. Uma coisa interessante, eu gostei que você contou a história inteira e é legal a galera pegar, porque essa pauta, assim, e aí os veículos estão noticiando como, né? O setor fechou acordo, o PL vai ser benéfico para todo mundo. Acabei de ver na Veja, acabei de ver na Folha, tá desse jeito. Sendo que é um negócio que vai prejudicar o mercado nacional. Eu queria pegar até um exemplo, Thiago. Eu acompanhei muito a tramitação do Marco Legal dos Games, né? Que teve uma tentativa de infiltração das apostas, das bets disfarçadas com outro nome. Era um PL do Kim Kataguiri, que o texto era uma porcaria. Eu fui, inclusive, contra conversar com ele, mas a galera conversou e refez o texto inteiro. E previa, assim, tem até uma discussão, porque a grana de edital que os games pegam é do audiovisual. Tem uma discussão até para se pensar um fundo voltado para videogame, que seria, tipo, separado,
com financiamento próprio. Sim. E aí o que fica claro para mim, assim, não sei se eu tô enganado, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Na questão dos games, como os legisladores não conhecem muito e não tem empresas nacionais grandes, ficou claro que tinha que sair as apostas, precisava voltar o incentivo que o Bolsonaro cortou e foi aprovado o melhor texto. Aqui, eu acho que interfere, quando você fala do eixo Rio-São Paulo, essas empresas grandes, para eles é interessante fechar um acordo com a Netflix. Isso. Esse é um e aí prejudica todo o resto do ecossistema, né? Porque o inimigo, antes fosse, sei lá, fosse o Dr. Luizinho, que tipo, parece que é um deputado meio bosta. Não é o Dr. Luizinho o problema é que você tá brigando com um cara que sabe muito bem o que ele tá fazendo. Inclusive, no dia da votação, agora, né, teve uma carta das grandes produtoras do Brasil. Foram cerca de 6 produtoras assinaram a carta conjunta em apoio a esse PL, especificamente esse PL, esse texto. E essa carta é pavorosa, porque eles colocam nessa carta uma frase que, para mim, ela é emblemática. Assim. Eles falam que os nossos filmes são os filmes que o povo brasileiro gosta e assiste. Sabe? Então, é a ideia de que a gente é que faz o audiovisual que o brasileiro assiste. E aí, essa frase tem uma série de problemas, porque assim, tá bom, então todo mundo no Brasil só assiste vocês. É pra continuar assim, então? É pra gente só assistir vocês? Assiste porque vocês são mais bonitos ou porque vocês têm negócios, né? E assiste por quê, sabe? E aí, assim, a gente precisa entender um pouco a história do cinema brasileiro que a gente não conhece. Então, essas empresas, elas são empresas que são antigas, que são históricas, que foram muito beneficiadas pela Embrafilme, que era uma estatal de cinema, né, que existia no contexto da ditadura. Não tô falando que essas empresas são ligadas à ditadura, não. Tô falando que existiu uma estatal de cinema que fomentou o cinema brasileiro e que foi responsável, né, por um período muito frutífero do cinema brasileiro, que foi principalmente os anos 70. Mas, basicamente, o que se produzia nessa época era cinema em São Paulo e no Rio de Janeiro, com muito fomento estatal, com muita cota de tela, com muita política pública. Então, essas empresas, elas construíram suas trajetórias nesse contexto de muito incentivo, de muito incentivo público. E elas tiveram sua história, construíram sua trajetória, que tem o seu valor e tudo mais, mas o resto do Brasil não tinha espaço. Então, quando a gente vai lá e cria Ancine, Fundo Setorial de Audiovisual, todas essas políticas públicas, com o expresso objetivo, né, entre muitos outros, de diversificar a produção de cinema do Brasil, de permitir que se faça cinema e audiovisual no Brasil em todos os estados do Brasil. Então, a partir daí, a gente vai ter uma série de políticas públicas, uma série de filmes do cinema pernambucano, do cinema cearense, do cinema do Acre. A gente teve, alguns anos atrás, Noites Alienígenas, um filme acreano. A gente tem a Filmes de Plástico, lá de Minas Gerais. Todos esses filmes, todas essas iniciativas só foram possíveis graças ao Fundo Setorial de Audiovisual. E aí existe essa disputa dentro do ecossistema de audiovisual brasileiro entre essas grandes produtoras, né, que têm um aparato financeiro e de poder mesmo, muito diferente do resto do país. Assim, vivem numa realidade que é muito diferente da realidade do resto do audiovisual brasileiro que sobrevive fora do eixo de São Paulo. E essas empresas, elas estão bastante alinhadas com as plataformas de streaming, porque são essas empresas que produzem, que licenciam seus filmes para plataformas de streaming. Então, tem um jogo de interesses aí, né, entre essas empresas. Então, quando essas empresas vão lá e se reúnem e fazem uma carta em apoio a um projeto que enterra, basicamente, o cinema independente do Brasil, elas estão demarcando seu território, elas estão embarcando ali numa disputa de poder. E cabe a gente, cabe ao campo progressista, a qualquer pessoa que gosta do cinema brasileiro, que quer que o cinema brasileiro seja rico, diverso, interessante, que seja múltiplo, que a gente entenda essa disputa pelo que ela é. Uma disputa pelo setor independente. Mais do que uma luta pelo setor independente, é uma luta
pelo trabalhador do audiovisual brasileiro, porque a gente está falando de trabalhadores, a gente está falando de pessoas que pagam contas, pessoas que têm boletos para pagar. A gente não está falando de celebridades que ganham uma vida no tapete vermelho. São uma pequena, minúscula minoria, ainda mais no Brasil, sabe? É uma minúscula minoria, essas celebridades. Né? O setor do audiovisual brasileiro são pessoas que fazem filme para sobreviver. São pessoas que estudaram, que se formaram, que tiveram formação, que muitas vezes entraram através de políticas de incentivo na faculdade, seja através de cotas ou outro tipo de incentivo à educação no Brasil. São pessoas que vieram de múltiplos lugares, de periferias, são pessoas de diferentes regiões do Brasil e que trabalham, e que se trabalham, precisam ser bem remuneradas. E que se trabalham, precisam ter seus direitos trabalhistas garantidos. E se produzem cultura, precisam que essa cultura esteja acessível para o povo brasileiro, sabe? Porque o que a gente tem hoje é um sequestro dessas políticas públicas para que elas fomentem o que se produz nas grandes produtoras, nas grandes emissoras e principalmente nas plataformas de streaming, que são empresas estrangeiras, que veem no Brasil um mercado de consumo enorme, um mercado de consumo frutífero, que lucram muito com o que se produz aqui no Brasil, mas não devolvem nada. A gente está disputando isso. Sim. A gente está disputando isso, né, Thiago? E tem uma crítica que você fez também nas redes, né? Como a gente estava acostumado a combater a extrema-direita e o bolsonarismo, aí você vai lá, critica o PL do streaming, você virou o traidor do governo Lula, né? Então, tem uma coisa que eu queria falar, até bom você ter tocado nesse assunto, que é uma premissa superficial e, enfim, uma premissa meio superficial, rasa, né? De que quando a gente fala em regulação de qualquer setor, de que a esquerda, ela quer regulação e as grandes empresas e a extrema-direita, e a direita, a extrema-direita e os liberais, eles querem o livre mercado. Então, parece que a gente está aqui, de um lado, pela regulação e do outro lado, o livre mercado, né? E aí, na verdade, pelo que eu tenho observado, e eu acho que muita gente vai concordar comigo, na verdade, todo mundo quer regulação. É uma falácia essa ideia de que existe um setor... que é a regulação boa para eles, né? Exatamente. Então, quando a notícia sai de que o Congresso votou um projeto de lei que regula o streaming, dentro desse recorte raso, parece que é uma grande vitória. Caramba, a gente regulou o streaming. A gente vai regular o streaming. O PL vai ser votado no Congresso e a gente vai regular o streaming. Tem que regular sim. Só que a questão não é regular ou não regular, né? É como se regula. E esse PL, né, o risco que a gente corre é muito grande da gente perder, na verdade, essa regulação, ela se configurar como um retrocesso. O risco é muito grande. Se passar do jeito que foi votado, no Congresso, né, pela Câmara dos Deputados, é um grande retrocesso. Existem muitas divergências dentro do setor audiovisual, igual existem em todos os setores, né? Então tem gente que está encarando isso como ok, ganhamos alguma coisa, já é melhor do que nada, vamos disputar para melhorar esse texto. E existe uma parte do setor que fala assim, cara, isso aqui vai ser um retrocesso tão grande que eu não sei se vale a pena a gente brigar por isso, não. Eu tenho conversado com pessoas que estão em diversas partes desse espectro aí. As associações, a maioria delas, tem se posicionado da forma no sentido de vamos tentar melhorar esse texto. Essa é a disputa que está em jogo agora dentro das associações. Vamos tentar melhorar essa alíquota, vamos tentar tirar algumas emendas, vamos tentar emplacar alguma emenda, vamos pedir ajuda dos nossos deputados progressistas, vamos tentar melhorar isso aqui, vamos diminuir o desconto, vamos tentar incluir outras coisas, vamos melhorar a cota de tela. A gente nem falou de cota de tela, tem um problema muito sério na cota de tela também. Mas assim, tem uma série de... existe esse posicionamento de forma geral. Então, eu tô falando isso respondendo a primeira pergunta que você fez. O que a gente faz? Existe essa disputa. É isso que está sendo disputado agora, para melhorar esse texto, para que o texto que vai ser votado no Senado seja melhor do que esse. E puxar o texto de volta para as comissões, né? Voltar para a discussão, né? O texto de volta para as comissões, dialogar com o setor, pressionar o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura
cultura, ele tem tido uma presença ínfima, vamos dizer assim, sabe? Eu tô usando palavras muito generosas, mas é uma presença aquém. Eu vou dizer isso, eu vou dizer que é uma presença aquém. Precisaria ser uma presença mais firme. Quando o PL foi votado, o Ministério da Cultura fez um comunicado, e eu achei esse comunicado do Ministério da Cultura muito problemático, no sentido de que ele encarou a votação, era um tom de conformismo e de derrota e de terra arrasada, e sendo que a essa altura, né, o discurso dentro das associações do setor já estava se configurando na ideia de vamos melhorar esse texto, vamos lutar para que esse texto melhore. E eu acho que o Ministério da Cultura tem uma postura mais firme, ao menos nesse sentido. A gente vai lutar para melhorar esse texto, a gente vai disputar isso aqui de alguma forma. Talvez, sei lá, existem muitas maneiras de você falar de que um texto que foi votado, de um PL que foi votado, não é o PL ideal. E eles vão lá e falam assim, não é o ideal, é o que a gente conseguiu, é o que tem para hoje, e vamos que vamos. Eu acho que se conforma, né? Acho que a gente precisava de uma postura um pouco mais firme. Eu vou fazer essa crítica aqui. Poderia fazer muito mais, mas eu vou colocar essa aqui. Eu esperava uma postura, ao menos institucional, de comunicação, um pouco mais firme, de dizer assim, galera, a gente vai lutar por um texto melhor, para que quando esse texto vá para o Senado, a gente melhore esse texto. E tiveram 14 cláusulas, se não me engano foram 14 ou 12, que não foram votadas, que estavam assim, a gente vai negociar isso aqui ainda. Foi votado lá na Câmara dos Deputados e tinham vários pontos que estavam em disputa ainda. E tudo está em disputa ainda. E não tinha esse compromisso. Tipo, não, a gente vai comprar essa disputa. Vamos melhorar isso aqui. Não tinha. Era simplesmente, é isso aí, é o que tem para hoje. Foi mal, galera. Sabe? A gente precisava de mais. A gente tem o Ministério da Cultura. Tudo bem, eu entendo que a gente tem um Congresso complicado. Eu entendo isso. Eu não tô falando que mas eu não entendo não, na verdade, né, Thiago? Tem que ter uma... Por isso que eu postura, é isso que serve. Não, aí o que eu falo, o Ministério da Cultura também reflete um pouco o mood. A impressão que dá, olhando as notícias, me lembra muito a questão do marco legal dos games. As apostas se infiltraram e eu falei para os atores envolvidos no setor, eu falei, a gente vai perder. Se ninguém, assim, polemizar, se ninguém bater na mesa e discutir e mostrar quais são os malefícios... Porque, Thiago, você está trazendo um problema aqui, que tem um fundo político, que são essas empresas gigantes, mas tem uma questão técnica e territorial, vai prejudicar o trabalhador. Assim, nós estamos vivendo... Pelo menos em tese, né? A gente sabe das idiosincrasias do governo, mas é um governo de centro-esquerda. Então ele vai aprovar um PL que vai prejudicar o trabalhador do audiovisual. Mas qual é o ponto, né? Mas não se enquadra dessa forma. O discurso institucional é isso que tem. Temos é bom pra gente. Temos algum avanço. O discurso temos algum avanço. A gente não... E os especialistas, tem muitos especialistas falando sobre isso, apontando as fragilidades desse texto e como esse texto pode se refletir, o texto do jeito que está, pode se refletir num desmonte do audiovisual brasileiro. Claro. Independente. Tem especialistas falando isso à torta e direita, tá muita gente falando sobre isso. E não dá para dizer que o Ministério da Cultura, que a Secretaria do Audiovisual não sabe. Eles sabem muito bem. Eles estão ouvindo, eles escolheram, foi uma escolha deliberada de ouvir um setor em detrimento a outro setor. Isso foi uma escolha. E eu acho que isso tem que ser criticado, a gente tem que apontar essa crítica. Eu tô aqui, como eu falei para você, eu tô usando palavras muito gentis, mas assim, se a gente um dia sentar na mesa de bar, eu vou falar de outro jeito, mas eu tô aqui no momento uma comunicação mais institucional, eu não quero me sabe, me ver em maus pés com ninguém, sabe? Eu acho que... Eu entendo, novamente, falando assim, eu entendo o Congresso que a gente tem, eu entendo a dificuldade que eu acho que existe esse lado, sim, mas eu acho que existe uma recusa mesmo em ouvir uma parte do setor, e existe um interesse de algumas pessoas, de algumas figuras do setor que querem a vantagem para si. Que você sucatear
o setor para um lado vai gerar uma vantagem para você mesmo, para sua empresa, para os seus pares. Existe um setor, existe isso. E se a gente não encara isso, a gente só está entregando. E o risco é esse, o risco é a gente entregar tudo para empresas estrangeiras. A gente está falando de um contexto agora, nos últimos 15, 20 anos, particularmente depois da crise econômica de 2009, a gente está falando de um contexto midiático nos Estados Unidos, né? Principalmente, onde a gente tem uma aceleração enorme de formação de oligopólios e monopólios. As empresas de mídia estão comprando umas às outras e virando grandes conglomerados. É o foco do seu vídeo, inclusive relacionando com o próprio governo Trump, né? Exatamente. Então a gente vai ter uma relação muito forte dessas empresas de mídia com o governo, porque você tem um contexto regulatório lá, onde o governo precisa aprovar essas transações econômicas, né? Então, quando a Skydance compra a Paramount agora, ela precisa do aval do governo, o órgão do governo precisa aprovar essa compra. Então, a Paramount e a Skydance, né, existe todo esse contexto ali onde vamos bajular o governo para que ele aprove essa compra. E aí, o que significa você bajular um governo de extrema-direita? É você demitir quem discorda do governo, é você acabar com iniciativas de diversidade, é você acabar com qualquer coisa que desagrada o governo, em nome da formação de um monopólio. Então, a gente está lá, um monte de empresa, uma comprando a outra. Aí a Warner, agora, que já nos últimos 10 anos já foi comprada umas 3 vezes, porque várias empresas foram comprando. E aí agora tá se falando de ou a Paramount comprar a Warner, ou a Netflix comprar a Warner. Então, assim, são empresas gigantes que incluem não só canais de TV, emissoras de TV, mas, às vezes, times esportivos, empresas de começa a entrelaçar os negócios, né? De mídia. Então, a gente tem um contexto de propriedade cruzada absurdo, global. Então, essas empresas elas vão tendo um domínio global, elas chegam aqui no Brasil muito poderosas e elas se valem desse poder para barganhar tudo, para barganhar menos tributação, para barganhar contratos trabalhistas, para barganhar um monte de coisa. E a gente não está olhando isso com seriedade. A gente não está. E aí, o que vai acontecer? Assim, o que significa? Eu falei isso no vídeo. Assim, a gente tem hoje no Brasil, a agência pública fez uma matéria sobre um influencer de extrema-direita, um cara que está preso por causa do 8 de janeiro, mas que tem um canal no YouTube, e por causa de um vácuo legal, por causa de uma brecha na lei, esse canal está sendo transmitido em emissoras de TV aberta no Brasil. Emissora local, sabe? Não lembro agora qual que é a emissora, mas esse canal estava, até a última vez que eu chequei, ainda estava sendo transmitido. Quer dizer, um canal... Didi Red Pill. Didi Red Pill, exatamente. Didi Red Pill. Esse canal está sendo transmitido. Então, assim, a gente está falando já num contexto onde já tem um cruzamento entre internet e radiodifusão. E a TV 3.0, ela existe justamente para isso. Ela é um caminho ela é um caminho regulatório nesse sentido. O Brasil está implementando, o Lula assinou um decreto agora em agosto, e ano que vem deve ser implementado a tempo da Copa. Só que não é só Copa que tem ano que vem, tem eleições ano que vem. E é de grande interesse desses influenciadores de extrema-direita, desses veículos de extrema-direita, desses espaços de extrema-direita, a capilaridade que uma TV aberta tem. Por mais que esses influenciadores tenham grande acesso, né, ao extrativismo de dados que as redes sociais proporcionam para eles, ao impulsionamento que as Big Techs proporcionam para eles, a capilaridade de uma emissora de TV aberta é uma coisa que todo mundo que não tem acesso a isso sonha. Todo mundo. A gente está discutindo a construção desses espaços. Enquanto que a extrema-direita está muito interessada nesse PL do streaming, inclusive conseguindo emplacar emendas a seu favor, a favor dos seus espaços de mídia nas redes, a gente aqui do campo progressista acha que disputar a mídia é debater com o nazista em canal de YouTube. Entendeu? A gente opina muito sobre isso, né, Thiago?
sabe? Olha o que tá em jogo, assim, que então, assim, essa galera tá completamente inserida nas disputas midiáticas. Elas estão dentro das disputas midiáticas, elas estão sentadas com parlamentares emplacando emenda em PL do streaming. Cadê a esquerda emplacando emenda em PL do streaming para proteger os veículos de mídia progressista? Cadê esse tipo de disputa em nosso favor? Porque eles estão conseguindo emplacar. A Bia Kicis emplacou uma emenda parlamentar que beneficia certos lugares aí, que eu não quero falar o nome porque não quero me meter com isso agora. Mas sabe, tá entendendo? A gente tem emenda parlamentar no PL do stream da Bia Kicis em favor de veículos ligados à direita. Claro. Agora, cadê os deputados de esquerda? Cadê os deputados progressistas disputando isso? Cadê os comunicadores de esquerda que têm interesse nisso? Que precisam disputar isso? Cadê a gente falando sobre isso seriamente? Falando sobre mídia, cultura, audiovisual, num contexto de disputa de poder. A gente não tá falando sobre isso. Até pra gente fortalecer os nossos ecossistemas, né, Thiago? Imagina um circuito de filmes de produções pequenas e médias nacionais, um pouco fora do eixo do Grupo Globo, por exemplo. E aí fica o governo, na verdade, assim, que é o karma do Lula desde o primeiro mandato. Dinheiro e mais dinheiro público indo para os grandes players. É um negócio que tem um discurso assim progressista, mas ele financia também as rádios comunitárias. Teve a questão do surgimento dos sites progressistas, mas fica num residual, cara. É residual. Não só é residual, como a gente não coloca. Nós, né? Nós, comunicadores de esquerda, muitos de nós, né? Eu sei que tem gente que fala, eu tô falando, nós estamos falando aqui, mas muitos dos grandes players, comunicadores do campo progressista de esquerda, não debatem esse assunto com a seriedade que ele demanda. Não coloca a questão da mídia, do audiovisual, da cultura, como um espaço de disputa de poder. Aí a gente se assusta depois, quando a gente vê que o agronegócio está lá inserido na música sertaneja, sabe? Quando a gente vê que as emissoras locais são de deputados do Centrão, sabe? A gente se assusta depois, quando o negócio já tá completamente articulado e a gente não tem mais condição de disputar, sabe? Então a gente fala de mídia, de cultura como uma coisa separada, a gente fala de, porque temos que proteger, valorize o cinema nacional, valorize o audiovisual, valorize o criador independente, a gente tem essas frases prontas, mas na hora da briga, de disputar, a gente não fala. Eu tenho que brigar, assim, eu tenho que ficar gritando, assim, às vezes eu sinto que eu tô gritando pro vento, assim, gente, cadê vocês debatendo com a gente isso aqui, gente? Isso é interessante para vocês também. Isso não é só interessante, isso é urgente para todos nós. A gente tá falando de mídia, olha o tamanho do Brasil, como é que a gente se comunica com um país desse tamanho? Sim. E como é que a gente vai se colocar na discussão só agora? Era pra gente ter falado sobre isso no começo, quando eu tava com a Jandira. São 10. A Jandira saiu da relatoria em agosto, se não me engano. A gente tem versões de projetos, tem 2 projetos de lei que estão circulando, mas é coisa de 10 anos. Esse PL que está agora, ele é de 2017. O que era o Brasil em 2017? Era outra coisa. A gente estava no governo Temer e tudo mais. Assim, isso estava sendo debatido lá. Mas a questão o streaming não tinha tanta força no Brasil em 2017. A gente tinha mais condições de barganhar alguma coisa em 2017. Tudo bem, governo Temer, tudo bem. Beleza. Mas, assim, se a gente não disputa agora, a derrota já está dada. Tá. Porque a regulação, ela vai acontecer. Independente da forma como ela vai ter. Qualquer regulação. Não existe setor sem regulação. De alguma forma vai ser regulado. Agora é isso. E não adianta a gente também, né, Thiago, só politizar as nossas obras, assim, faz obras ultra-esquerdistas, e aí quando tem que acompanhar, porque é um debate chato, tem que acompanhar a tramitação de PL, tem que ver o que está sendo discutido no Congresso, a galera mosca. A galera mosca, mas assim, grandemente, assim, é um negócio... Tudo bem, nem todo mundo precisa se envolver nessas minúcias todas, isso eu faz entendo, parte. Faz parte e tal, mas nem na hora que o assunto está em alta, assim, eu lembro que na época que estava se falando de soberania nacional, eu fiz conteúdo falando, gente, soberania nacional também é cultura,
soberania nacional também é cultura, e a cultura, ela também é um espaço de poder, a cultura também é um campo de disputa de poder geopolítico. Vocês sabiam que, sabe, entende? A cultura, a mídia, né, a imprensa, as plataformas de streaming, o streaming, né, qualquer empresa de tecnologia, né, qualquer empresa que está ali, a gente está falando de internet, da TV ligada na internet, a gente está falando de nuvem, a gente está falando de extrativismo de dados, a gente está falando de data center, a gente está falando de território, a gente está falando de recursos naturais. Cara, de onde vem o mineral que faz o celular, onde você assiste a série da Wandinha? Sabe? De onde vem o recurso que mantém refrigerado o lugar. Os data centers agora, que vão ter incentivo, né? De onde vem essa água? Então, por que a gente não está debatendo isso? A gente só fala sobre isso para falar do preço da mensalidade, ou para falar que é ruim, que não é bom, ou para falar assim. Aí eu falo sobre isso às vezes nas coisas, sempre alguém fala assim: ainda bem que eu uso pirataria. Mas se a gente não disputar isso, nem pirataria a gente vai ter, meu amigo. Porque não vai ter nada. As empresas fazem lobby para endurecer as leis contra a pirataria. Sabe? A gente não tá falando isso com a seriedade que tem que falar. E a gente já tá bem atrasado nessa discussão. Assim. Então, a gente precisa se envolver um pouquinho mais nessa disputa, falar sobre isso, trazer esse assunto para os comunicadores do campo progressista, porque isso vai... esse pé vai chutar a gente. Eu tava procurando qual é a melhor metáfora para falar sobre isso, mas assim, isso vai chegar na gente, isso vai interferir em processo eleitoral, isso vai se refletir em disputas do legislativo dos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Sim. E vai ter mesmo se a gente melhorar o texto, vai ter reação, né, Thiago? Essa vai ter combater essa reação. Porque o que aconteceu? A gente tem, no momento que se votou esse PL, já tinha comunicador de direita, de extrema-direita, combatendo o PL, falando mentira. E aí quando essa informação chegou para mim, quando eu recebi esse link, falou assim: olha o que o pessoal tá falando do PL, olha um monte de mentira que eles estão falando, que vai aumentar o preço da mensalidade, que isso, aquilo outro. E eu falei assim, cara, que energia que a gente, né, tá ali na comunicação do audiovisual tem para combater a mentira sobre um PL que foi feito tratorando o setor. Então, quer dizer, a gente tratora um setor inteiro, e aí quando a hora que vem a fake news, né, vem o projeto ali que é um projeto de lei que tratora um setor, que é feito para favorecer quem já tem poder, e aí se constrói esse teatro ali, onde essa direita, extrema-direita, atacam o PL para entregar mais para corporações estrangeiras, e aí a gente, que estava ali falando sobre isso o tempo inteiro, tem que abrir câmera para defender um PL que, na verdade, a gente nem quer defender. Sabe? Então, assim, acho que cadê o diálogo aí, sabe? Na hora de disputar o negócio. Disputa, a gente tá aqui. Se eu sentisse que a esquerda institucional, os nossos deputados, o próprio Mink, a própria Ancine, assim, tivesse realmente disputando a ferro e fogo esse PL, beleza, vamos lá, vamos junto. Agora fica difícil, né? Você não Quando eles são meio cúmplices, né? Do mesmo processo. Você constrói uma coalizão ali. Isso é uma realidade na hora que se discute tudo. Qualquer tema a gente passa por esse tipo de discussão. Assim, a gente ignora um setor até o último minuto, na hora que precisa, assim, gente, vamos aqui defender uma coisa que se a gente não defender vai ser pior. É bem complicado, assim, mas é isso, assim, eu não quero soar derrotista, não quero estar aqui falando que tem que abandonar todas as lutas e tudo mais. Há espaço de disputa, há espaço para emplacar emenda, a gente precisa que os nossos deputados disputem isso, a gente precisa até mesmo, muitas vezes, convencer os próprios deputados que se isso for disputado, isso vai ser melhor para eles, vai se construir um ambiente de disputa eleitoral
menos desfavorecido para os deputados do campo progressista, sabe? Que se a gente não disputar isso agora, isso vai se refletir ano que vem, isso vai se refletir em 2030 também, isso vai se refletir em 2008, 2028, sabe? Então a gente precisa de uma presença mais forte dos deputados do campo progressista sobre esse assunto. A gente precisa disso. A gente precisa, os deputados e o próprio campo progressista mesmo, os comunicadores de esquerda, encarar a discussão sobre mídia e audiovisual com a seriedade que ela demanda. Mas além da discussão de deputados, eu só tenho, 5 minutos, tá? Além da questão dos deputados, eu acho que tem que puxar uma coisa. No marco legal dos games, eu lembro que a coisa mudou, era uma discussão econômica muito forte. Mas quando a gente avisou o Ministério da Fazenda do quanto eles iam perder de impostos com as apostas sendo beneficiadas. Eu acho que tinha que colocar, Thiago, também essa questão, a questão da soberania, a questão de canais de extrema-direita beneficiados por esse PL, isso é coisa que Casa Civil tem que discutir. Eu acho que tem que ter mais algum setor além do próprio Mink, entendeu? Que fica mais ligado aos setores, os grandes players, para eles entenderem que é uma coisa que vai afetar o Brasil, vai afetar a estrutura, entendeu? Eu acho que tem que pensar um pouco nisso. Cara, a última coisa que eu ia te perguntar, você tem um canal de 163 mil inscritos, conta um pouquinho o que é o Hora Thiago. Esse é o momento merchan. Legal. Bom, o Hora Thiago é o meu canal no YouTube, ele passou por muitas transformações esses 6 anos desde que eu criei ele, mas eu continuo, né, desde o começo, discutindo mídia, discutindo cinema, discutindo audiovisual e cultura pop, mas cada vez mais com a perspectiva da mídia como um espaço de disputa. Então, das narrativas que a gente... Da mídia como possibilidade da gente enquadrar disputas, de como se fala, como que a gente constrói discurso. Eu faço vídeos mais parecidos com críticas algumas vezes, mas em muitos casos eu faço vídeos como esse que eu fiz, onde eu analiso o mercado, onde eu analiso o que está acontecendo na indústria. E aí, são vídeos mais trabalhados e editados, né? Você tem um Apoia-se, né? Eu tenho um Apoia-se e eu faço relativamente poucos vídeos, então eu não estou ali fazendo vídeo toda semana. Tem épocas que eu faço um vídeo por mês, 2 vídeos por mês, é muito já para mim, porque eu costumo me dedicar a esses vídeos e passar um tempo pesquisando, passar um tempo me informando, porque aí eu vou traçar algum paralelo, eu vou fazer algum cruzamento de informação, eu vou pegar a intertextualidade, eu vou ler um livro, às vezes, sobre um assunto. Às vezes eu estou pesquisando sobre um tema específico, eu acho que se eu ler esse livro aqui vai acrescentar uma coisa melhor. Eu paro tudo, leio um livro, volto pro roteiro. Eu tenho um roteiro que está parado no meu documento aqui já há mais de um ano, porque eu ainda não me sinto seguro para contemplar todas as informações e todas as complexidades que eu... Então é um trabalho que me enlouquece um pouco, mas me traz muita satisfação, porque eu gosto de falar sobre cultura com essa perspectiva mais materialista, entendendo a estrutura, sabe? Entendendo quem banca, quem manda, entendendo como que isso influencia o tipo de produto que a gente assiste, sabe? Por que as coisas que a gente assiste são do jeito que a gente assiste? É uma coisa que está no ar? Ou, na verdade, não é porque está no ar, é porque tem uma série de mecanismos de disputa e de estrutura que demandam que se produza de um jeito em detrimento de outro. E eu gosto de examinar isso, eu gosto de falar sobre isso. Eu fiz um vídeo em julho também sobre regulação de streaming, e aí eu demonstrei, assim, eu abri o vídeo falando sobre os mecanismos pelos quais o Estado americano, né, o governo americano financia Hollywood, onde o grande de Hollywood são as Forças Armadas, né? Através do antigo Departamento de Defesa, hoje Departamento de Guerra, que é o grande patrocinador de Hollywood. Então, toda vez que você assiste um filme de Hollywood que tem um monte de cena em instalação militar, quase sempre esses estúdios não pagaram nada ou até mesmo tiveram grandes subsídios para gravar nessas instalações ou para usar equipamentos. Então, Missão Impossível... O que desmistifica o que a extrema-direita fala, né? Não tem dinheiro público do cinema americano. É uma balela, né? Pilotando um avião das Forças Armadas americanas,
aquele ali de fato é um avião das Forças Armadas, e a produção daquele filme teve generosos benefícios fiscais para usar aquele avião. E mais, o Departamento de Defesa, hoje Departamento de Guerra, tem a prerrogativa de aprovar o roteiro. Ele precisa aprovar o roteiro, ele precisa dizer assim, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. Então tem filme americano, por exemplo, aquele filme lá do Não Olhe Pra Cima, lembra da Netflix? Lembro. Feito em parceria com as Forças Armadas dos Estados Unidos, e as Forças Armadas dos Estados Unidos fizeram modificações no roteiro para melhorar a imagem da NASA no filme. Então, são coisas que são importantes. O lobby é fogo, né? São importantes pra gente olhar, porque senão a gente fica só nesse papo de tipo, é assim porque é assim porque nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é assim, os filmes são assim, é porque eles sabem fazer filme. Eles sabem fazer filme, ao mesmo tempo que eles têm muito orçamento, porque a gente tem um departamento inteiro, um exército, as Forças Armadas bancando isso e demandando que se produza de um jeito em detrimento de outro. Então, assim, são coisas que são importantes pra gente perceber, e eu tenho gostado de falar sobre isso. Me dá satisfação de falar sobre isso, mas me enlouquece um pouquinho, mas eu gosto. Thiago, duas coisas. Primeiro, eu queria já deixar você convidado, toda vez que tiver um assunto assim e precisar repercutir, conta com o Meteoro. A Ana e a Sofia mandaram um beijão para você. Elas manda para elas, eu gosto muito dela. É isso, meus queridos. Thiago, conheçam. Ora, Thiago, se inscrevam no canal. Vou pedir para a Sofia também colocar o link do teu canal na descrição do vídeo. Thiago, obrigado pela sua presença, meu querido. Se cuida. Eu que agradeço, viu? Foi muito legal. Sempre tô por aqui, sempre tô disponível. Tá bom, então. Obrigado, meu caro. Até mais. Tchau, tchau. Vamos agora de créditos finais, gente. Entrevista importantíssima. Discutam o PL do streaming. Vamos lá. Vida longa e próspera, gente. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.